Boa noite para você que está acompanhando o TJ UFSC. O meu nome é Luana Santos e hoje a gente volta com a nossa programação normal depois de 3 semanas de recesso. Eu te espero depois da vinheta. Para começar, a gente vai atualizar os dados da pandemia do novo coronavírus aqui em Santa Catarina. Até o momento, foram confirmados 88.889 casos da doença no estado e 1.196 óbitos. O número de pacientes recuperados é de 76.909 e o de casos ativos é de 10.784. Dos 295 municípios catarinenses, 293 tiveram registros de contaminação e 158 registraram mortes. A taxa de ocupação de leitos de UTI no momento é de 82,1%, sendo que 527 estão ocupados por conta do Covid-19, enquanto 604 são por outras doenças. Apesar dos números altos e do aumento nas restrições feitos pelo governo na sexta-feira, dia 31, no último final de semana foram registrados diversos flagrantes de aglomeração em todo o estado. Lembrando que Santa Catarina está atualmente em situação considerada gravíssima em 12 das 16 regiões catarinenses. No sábado, dia 2, a Guarda Municipal interrompeu um show de stand-up comedy no bairro Coqueiros, área continental de Florianópolis. Além do número de pessoas no local ultrapassar o permitido, frequentadores e apresentadores não utilizavam máscaras. Já em Porto Belo, no litoral norte do estado, diversas festas foram flagradas em embarcações na Caixa d'Aço, área conhecida como point de jet skis, barcos, veleiros e iates. Apesar do decreto estadual proibir a permanência em marinas, praias e mar, a fiscalização municipal não conseguiu intervir porque a área não faz parte da jurisdição municipal. Na manhã de hoje, o Hospital Bethesda de Joinville comunicou a falta de medicamentos básicos para pacientes com Covid-19 internados na unidade de terapia intensiva, as UTIs. A unidade afirma que sem anestésicos, relaxantes musculares e sedativos, não tem condições de receber novos pacientes. Atualmente, o Bethesda recebe auxílio do Hospital Municipal São José, que repassa medicamentos para os pacientes que já estão internados. Em nota, o governo do estado informou que já fez a solicitação dos medicamentos ao governo federal. Bom, e agora mudando de assunto, temos uma ótima notícia para você que é fã de esportes. Hoje voltamos com o nosso quadro especial sobre o assunto. E quem conta pra gente as novidades é o repórter João Scheller. Oi, lá para você que acompanha o TJ Sports. Sim, o TJ Sports. Estamos de volta. Olha, com a pandemia do coronavírus, lá por meados de março, diversas competições esportivas tiveram que dar uma pausa por conta da doença. Mas com o tempo elas estão voltando e com elas voltando, a gente do TJ Sports volta para te manter informado sobre o que está acontecendo nos esportes catarinenses, brasileiros e no mundo todo. Olha, tem muita coisa para a gente falar, os estaduais estão na reta final em vários estados, a gente tem a NBA voltando lá fora. Bem, é bastante coisa, então segura aí e bora falar sobre o esporte. Olha, o Campeonato Catarinense está na fase de semifinais. A Chapecoense ganhou de 1-0 ontem do Criciúma, ontem à noite lá na Arena Condá, e o Brusque ganhou de 3-2 do Juventus de Jaraguá, no jogo que aconteceu lá em Jaraguá do Sul. Esses jogos são os primeiros jogos das semifinais do Campeonato Catarinense. Os jogos de volta acontecem na quarta de noite. Às 7 horas da noite, o Brusque enfrenta o Jaraguá do Sul, o Jaraguá tendo que vencer para poder passar para a final, e o Criciúma recebe a Chapecoense lá em Criciúma, também tem que vencer para tentar conseguir ainda ter chance de chegar na final. Então, a partir do meio da semana, a gente já vai saber quem são os dois finalistas do Catarinense de 2020. O Campeonato Paranaense também está acontecendo, ele está um pouco mais na frente do Catarinense, já está nas finais. O Atlético venceu ontem o Curitiba por 1-0, o jogo que aconteceu na Arena da Baixada. O jogo de volta acontece lá no Couto Pereira e o Curitiba tem que ganhar de pelo menos 1-0 para levar o jogo para os pênaltis. Na quarta-feira, então, é o segundo jogo da final, a gente já vai ficar sabendo
quem que ganha o Campeonato Paranaense deste ano. Gauchão continuando, a gente está nas semifinais até ontem, com o jogo entre Grêmio e Novo Hamburgo. O Grêmio ganhou por 4-3 no Novo Hamburgo e o Inter ganhou de 4-0, goleando o Esportivo. Esses jogos foram os últimos jogos das semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho tem o primeiro turno e tem o segundo turno. Bem, então na próxima quarta-feira, na Arena do Grêmio, vai acontecer o Grenal, que decide quem vai para a final do Campeonato Gaúcho. Esse Grenal é a final do segundo turno. Definido quem ganha esse jogo, definido quem ganha o segundo turno do Gauchão, a gente vai ter então daí os dois jogos da final do Campeonato Gaúcho. Ou o Grêmio ou o Inter, que vai passar, vai enfrentar o Caxias nessa decisão de 2 jogos. Indo para São Paulo, o Campeonato Paulista também está lá pelos finais. A gente tem Corinthians e Palmeiras na final do Paulistão. O Corinthians ontem venceu o Mirassol por 1-0. O Palmeiras venceu a Ponte Preta também por 1-0. E os próximos jogos da final do Paulistão vão acontecer na próxima quarta-feira e no sábado. O jogo vai ser uma reedição da final do Paulistão de 2018, em que Corinthians e Palmeiras se enfrentaram naquele episódio, o Corinthians vencendo o Palmeiras nos pênaltis, no jogo que aconteceu lá na Arena do Palmeiras. Então vamos ver o que vai acontecer. Corinthians e Palmeiras, quarta e sábado, é a final do Paulistão 2020. E, continuando no Sudeste, a gente tem o Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro tem a Tombense, que ganhou da Caldense por 1-0 ontem, e o Atlético Mineiro, que ganhou por 2-1 do América. Esses jogos são os primeiros jogos da semifinal do Campeonato Mineiro. Os jogos de volta vão acontecer quarta-feira à noite para definir os finalistas. Olha, para falarem que eu não falei só de futebol, teve volta da NBA essa semana. Os fãs de basquete aí têm um prato cheio para acompanhar os jogos. Isso porque em março, quando a NBA cancelou as partidas por conta do coronavírus, a gente ainda não tinha os jogos definidos para os playoffs. Então a gente tem várias disputas acontecendo, com o jogo todo dia para definir quem vai para essa fase final, essa fase de playoffs da NBA. Os times eles estão todos jogando lá em Orlando, na Flórida. As equipes estão quarentenadas, elas estão todas numa bolha, como está sendo dito, da NBA, com os times que ficam lá no resort da Disney, da Disney World. Então, esses jogos estão acontecendo todos os dias. A gente teve só ontem, veja só no domingo, a gente teve o Nets ganhando do Wizards por 118-110, o Celtics batendo o Blazer por 128-124, o Grizzlies perdendo para o Spurs por 108-106, o Magic ganhando do Kings por 132-116, o Rockets batendo o Bucks por 120-116, o Suns ganhando do Mavericks pelo placar de 117-115. É muito jogo. Olha, tem mais jogo hoje à noite, tem jogo amanhã, tem jogo depois, então se você gosta de basquete, é um prato cheio, só continuar acompanhando a NBA. Olha, esses foram os destaques de hoje do TJ Sports. É muito jogo. Isso porque, pelo menos no lado dos campeonatos estaduais, eram para eles terem acabado na primeira metade do ano. Era para estar rolando o Campeonato Brasileiro já há um tempo. Então as equipes estão se virando nos 30 para conseguir terminar logo o campeonato e começar com o Brasileirão. A NBA é a mesma coisa. Ela acaba todo ano antes da primeira metade do ano. Então era para as equipes já estarem se preparando para os jogos da próxima temporada. Então tem muito jogo rolando, tentando adiantar isso ao máximo para acabar o campeonato quanto antes por conta desse atraso do coronavírus. O ponto positivo é que você não perde nada se você continuar acompanhando o TJ Sports. Na próxima segunda-feira, a gente te mantém informado sobre o mundo esportivo. Até mais! Muito obrigada pelas informações, João. Bom, o TJ de hoje fica por aqui, mas acompanhe as nossas redes sociais, que estamos com uma cobertura especial para te manter informado por lá também. Cuide-se e, se puder, fique em casa. Eu sou Luana Santos, para o TJ UFSC.